Olá, meu nome é João Ricardo Cori Dutra e vou apresentar aqui o meu TCC do curso de Ciência de Dados da PUC Minas. O título do TCC é Análise da frequência de cruzamentos de motocicletas quanto às condições climáticas, aos tipos de dia e horários na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua Maranhão, no município de Belo Horizonte. O trabalho aqui a gente começa primeiro importando as bibliotecas e aqui uma breve definição do problema, que basicamente consiste em analisar como dados climáticos, dados de tipo de dia e o horário influenciam em cruzamentos de motocicletas no ponto estudado acima da média ou abaixo da média. Primeiramente aqui a gente faz a coleta dos dados. A primeira coleta dos dados foi a base de contagem volumétrica dos radares para obter a temperatura e a precipitação em um determinado dia e hora. E por fim gera esse último dataset aqui de dados climáticos. Depois, a gente faz aqui o processamento e tratamento dos dados, que foram divididos basicamente em dois passos. O primeiro passo foi converter a base de contagem volumétrica de radares de Belo Horizonte, numa base de frequência de passagens de motocicletas no ponto de estudo. Foi utilizada a frequência de cruzamentos, de motocicletas por hora. E o segundo passo foi mergear essas três bases: a base de frequência de passagem de motocicleta, a base com os plota, box plots aqui para perceber e identificar outliers. A gente percebe que na coluna frequência tem um outlier de 120 que posteriormente foi excluído, como a gente pode ver nesse outro box plot que está sendo mostrado. E depois a gente utiliza um countplot aí para analisar a frequência. Por fim, a gente gera aqui uma segunda coluna chamada acima da média frequência, que basicamente é uma interação sobre a coluna frequência, avaliando se essa frequência está acima da média aritmética de toda a frequência ou abaixo. Depois a gente faz a mescla das três bases, que no final das contas vai gerar essa base final aqui. Lembrando que logo que a gente gera a base final, a gente elimina aqui os dados duplicados. Então a base final ela é composta da coluna hora, tipo dia, precipitação, temperatura e acima da média frequência. Depois a gente parte para a análise e exploração dos dados. O primeiro passo na análise e exploração dos dados, a gente cria duas funções aqui, uma para plotar os countplots e outra os stplots, e a gente faz primeiramente a visualização e a análise dos dados por coluna, sem correlacionar as colunas. A primeira coluna analisada aqui é acima média frequência, que é a nossa variável alvo do estudo, e a gente percebe que ela está levemente desbalanceada. Depois a gente faz também um countplot para a variável hora, depois para a temperatura e faz um boxplot para a temperatura também, para perceber novamente aqui outliers, mas também não tem. E depois para a variável de tipo de dia, que aqui a gente percebe que tem muito mais ocorrências de dias úteis, que é o de se esperar, Depois a gente faz uma exploração dos dados correlacionando as colunas. A primeira correlação que a gente faz aqui é correlacionar a variável alvo, acima média frequência, com os tipos de dia. A gente percebe aí que somente em dias úteis a gente tem a maioria das frequências acima da média. Depois a gente faz uma correlação aqui de todas as colunas, por todas as colunas, utilizando a variável alvo como contraste, para perceber como cada variável influencia aí na variável alvo. Depois a gente faz uma análise mais detalhada aqui só para os dados climáticos e depois também só para os dados de tipo de dia e horário. Por fim, nessa exploração dos dados, a gente constrói aqui gráficos de calor. A gente correlaciona aqui as variáveis de tipo de dia com horário primeiramente e sempre utilizando o contraste aí a variável alvo. Agora a gente faz a mesma coisa com os dados climáticos. Primeiramente a precipitação, a gente discretizou essa variável, a gente colocou como chove ou não chove, não utilizou o dado contínuo. Também a gente fez a mesma coisa para a temperatura, onde na temperatura a gente percebe aí que ela segue um certo padrão de acordo com o horário, O que lá na frente a gente pôde concluir também que o dado de temperatura carrega alguma informação do horário, já que, dependendo do horário, a gente tem temperaturas diferentes. Aqui a gente faz a criação aqui dos modelos de machine learning e utiliza três algoritmos
para treinar, né, para fazer o treinamento utilizando esses modelos, que vai ser o Random Forest, KNN e SVM. E utiliza 3 configurações de dados, né, para gerar esses modelos. A configuração 1 vai utilizar todos os dados do estudo, né, tanto dados climáticos quanto os dados de tipo de dia e horário, né? E a configuração 2 vão ser apenas dados climáticos e a configuração 3 vão ser apenas tipos de dia e horário. Aqui a gente constrói todo o modelo para configuração 1 de dados. Né? A primeira coisa que a gente faz aqui é um oversampling na variável alvo, né? A gente equalizando a quantidade delas, né? Que inicialmente a gente tem 698 registros para abaixo da média, 568 para cima, e depois do oversample a gente tem 698 para as duas classes. Depois a gente faz um escalonamento e depois a gente executa o majority learn e percebe aqui que tem 55% aí de precisão, ou seja, qualquer coisa próximo ou abaixo disso, depois do treinamento dos algoritmos que a gente avaliar, não serve pra gente. Aí depois a gente faz o tuning dos parâmetros, tanto para o Random Forest, KNN e SVM. Depois a gente avalia, né, esse modelo 1, né, para os 3 algoritmos. Né, utilizando a técnica de cross-validation, que no fim das contas, né, utilizando essa técnica, a gente vai chegar aqui numa tabela onde a gente coloca, né, os dados, tanto para os 3 algoritmos, né, justapostos aqui para fazer comparação, onde aqui está a média das acurácias, desvio padrão, o mínimo, o primeiro, o quartil, o segundo e o terceiro e os valores máximos. A mesma coisa é feita para a configuração 2, que no fim das contas vai gerar a mesma tabela, e a mesma coisa é feita para a configuração 3, né, que no fim vai gerar a mesma tabela. E agora, aqui nesse item 6, a gente faz a interpretação dos resultados. Né? A interpretação dos resultados basicamente é pegar os dados aqui do cross-validation, dispor em gráficos. Né? E a gente tem esse primeiro gráfico aqui onde mostra a média das acurácias aí, né, para cada configuração de dados e para cada algoritmo. E a gente percebe aqui que o comportamento é bem semelhante, né, independente do algoritmo. A gente percebe que a configuração de dados é o que mais influencia. Sendo que a configuração 1 é a melhor previsora, ou seja, utiliza todos os dados. A configuração 2, onde a gente só utiliza dados de tipo de dia e horário, também se mostra bastante eficiente. E a configuração, na verdade, a configuração 3, né, que é a verde. A configuração 2, que é a vermelha, que é a que se mostra aí menos eficiente, ou seja, utilizando apenas dados climáticos, a gente percebe que não é possível prever muito bem, né, se vai haver frequências acima ou abaixo da média de cruzamento de motocicleta. O que no fim das contas leva a gente a entender que, ao contrário do que se pensava inicialmente, se chove ou não chove, se está quente ou está frio, né, ou seja, os dados climáticos utilizados nesse estudo não influenciam tanto se o motociclista vai tomar a decisão de utilizar a sua motocicleta ou não, enquanto os horários e dias úteis são os fatores que mais influenciam, né, em fluxos maiores ou menores de motocicletas no ponto estudado. Depois de analisar aqui as médias das frequências, a gente vem aqui e analisa o desvio padrão. O objetivo de analisar o desvio padrão é perceber qual algoritmo é mais estável quando a sua base de treinamento é variada. Porque a gente sabe que no mundo real, né, a base de treinamento tem que ser constantemente atualizada. A gente percebe aqui que o SVM é o mais estável e o Random Forest se apresenta menos instável. E por fim aqui, né, a gente gera as matrizes de confusão para a configuração de dados 1 e para cada algoritmo de machine learning utilizado no trabalho. O primeiro que a gente tem aqui é o Random Forest, né? A gente tem aqui os falsos positivos, né, e os falsos negativos. No caso do Random Forest, tivemos 22 falsos positivos e 9 falsos negativos, o que é interessante, né? É preferível prever como um trânsito caótico, um trânsito mais intenso enquanto ele está mais tranquilo, erradamente, né, do que prever aí um trânsito tranquilo enquanto ele está caótico. Aqui a gente tem para o KNN também, que é a mesma coisa, a gente tem aqui o falso positivo e o falso negativo. A gente percebe que o KNN é bem mais equilibrado aí quanto aos erros, né? Quanto às previsões erradas, digamos assim.
E a gente tem aqui o SVM, né, que a gente tem aqui mais falsos positivos, né, que falsos negativos. Né? Então, a gente percebe aí que tanto o Random Forest quanto o SVM aqui são algoritmos mais indicados quando analisado aí a matriz de confusão e o nosso problema. E assim termina o trabalho.